Graça e paz, irmãos. Graças a Deus por mais esse dia. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra que está em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, amados, a partir do verso 16. Do 16 até o 20. E a palavra do Senhor diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho guardado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, amados? Graças a Deus por essa porção, que o Senhor tenha o seu nome glorificado através das nossas vidas, que nós possamos levar adiante essa comissão que Ele deu, né? Essa passagem, meu amado, se dá logo após o Senhor ser crucificado. As mulheres saíram no primeiro dia da semana, quer dizer, no domingo, né? Jesus foi crucificado numa sexta-feira. No domingo, as mulheres foram ao túmulo, ao lugar onde ele tinha sido sepultado. E lá não acharam mais o Senhor. Um anjo desceu do céu, tirou a pedra, estava ali assentado, a Bíblia diz que ele estava sentado sobre a pedra e falou com elas: Olha, eu sei que vocês procuram aquele que foi crucificado, mas ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Agora, ide, né? E fala para os discípulos do Senhor irem para a Galileia, que o Senhor irá vê-los. E elas saíram, amados, com certeza com muita alegria, aquela agitação, né? Uma novidade daquela, um milagre daquele. E com certeza a mente nem pensava direito diante de tanta glória, né? Do que estava vendo ali. E o Senhor no caminho se apresentou a elas, e Ele as saudou, né, no caminho. E elas então caíram aos seus pés, e Ele falou: Olha, não temais, ide para os meus irmãos, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá eles me verão. Amados, com certeza, a Bíblia diz que elas foram, contaram aos discípulos que estavam reunidos e falaram para eles que eles precisavam, todos precisavam sair do lugar onde estavam, ir para a Galileia, para o lugar designado pelo Senhor, que lá o Senhor os encontraria, o Senhor falaria com eles. A Bíblia diz aqui, amados, no verso 17, no verso 16, que os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando, chegando ali, o viram, a Bíblia diz que o adoraram, mas alguns duvidaram. Amados, essa questão de dúvida no nosso coração é uma coisa que remonta desde a antiguidade. O nosso coração, às vezes, é meio difícil de crer no poder, na autoridade, né? E naquilo que o nosso Deus pode fazer, né? E ali alguns duvidaram, mas nós vemos que o Senhor, naquele ambiente de adoração, porque alguns
mesmo sendo duvidosos, todos estavam ali adorando por ter a oportunidade de estar junto dele novamente. Então, o que aconteceu? Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aquele servo de Deus que eles viram sendo chicoteado, sendo caluniado, sendo cuspido, sendo desprezado. Aquele filho do homem que eles viram maltratado, crucificado com uma coroa de espinhos, despido, humilhado, levando uma cruz, o madeiro da cruz em suas costas, seus ombros, por todo o percurso até o Gólgota, e por todo o caminho onde ele foi humilhado, onde ele passou, ele foi rejeitado. Muitos caçoavam, riam, E somente aqueles muito próximos dele, que eram as mulheres e João, que estavam ali sofrendo, a mãe dele, que estava presente também, que sentiam dentro de si toda uma dor que a humanidade em volta, as pessoas em volta não estavam sentindo. Então, amado, eles tinham essa última visão do Senhor, de tudo que ele passou, de toda humilhação que ele passou. E naquele momento, eles ouviam da boca do seu Senhor, do seu Mestre, ele mesmo dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Com certeza que para tirar do coração dos duvidosos, a incredulidade que ainda havia, a falta de entendimento, o que eles não conseguiam aceitar, humanamente falando, o Senhor com certeza falou para eles que estava escrito acerca de tudo isso, para eles se lembrarem que foram avisados por Ele mesmo do que Ele padeceria, e também, amados, que Ele receberia, a honra e a glória. Então, cumpriu-se nele o que está escrito, o que estava escrito em Daniel, E ele recebeu, foi-lhe dado, o domínio, foi-lhe dado a honra, foi-lhe dado o poder, o reino, para que todos os povos, nações o servissem, sem distinção, todos os povos e nações. E o seu domínio agora, o poder que ele havia recebido do Pai, era um domínio que não passaria jamais, era para sempre. E o seu reino seria o único reino que não seria destruído na terra. Aleluia, meus amados? Na terra e nem nos céus, esse domínio, esse governo, esse reino será destruído. A Bíblia nos afirma que é para toda a eternidade. A exaltação do nosso Senhor uma glorificação alcançada através da obediência dele na terra, em fazer a vontade do Pai, aquilo que ele veio para fazer por nós, Então Jesus, ele estava ali diante dos seus discípulos, dando a ele algumas instruções para que eles pudessem ir adiante. E no verso 19, o Senhor falou assim: olha, portanto, ide. Quer dizer, eu recebi todo esse governo. Então, na minha autoridade, eu tenho autoridade para delegar a vocês, o poder, Essa mesma autoridade que recebi, para que vocês continuem
fazendo a obra que eu comecei. Então ele falou: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa porção no verso 19, amados, fala do evangelho da graça, das boas novas, fala da comissão, né, que o Senhor deu, da responsabilidade que o Senhor deu a cada um dos seus discípulos de irem e evangelizar, levar as boas novas aos pecadores, aqueles que estavam distantes, aqueles que necessitavam, né, de uma esperança. Então, Jesus, amado, ele mostrou que a justiça dele não consistia mais nas ordenanças religiosas, né? E naquele código legal que os judeus viviam, mas que ele não estava preocupado com o externo, a parte externa, mas ele definia o ensinamento, né, como um aprendizado que veio dele mesmo e veio através do Espírito Santo para ele. Quando ele ensinava os discípulos, ele falava: eu falo daquilo que tenho visto, né, e ouvido, né, do meu Pai. Então ele recebia do Espírito de Deus e ensinava a humanidade, ensinava aqueles que estavam em volta dele. Então a justiça agora é definida pela pessoa de Jesus. Naquele momento, a partir daquele momento, como ele venceu todas as coisas, a justiça era definida a partir dele, pela pessoa de Jesus e não pela lei mais. Então Jesus era a nova aliança, Jesus era um novo concerto, Jesus era a novidade de vida que precisava ser espalhado para todo mundo. E nós, amados, temos que entender que, comissionados pelo Senhor para fazermos uma boa obra, nós precisamos ir de forma que nós possamos expressar aquilo que a própria pessoa do Senhor Jesus se expressou a nós. Jesus era um homem justo, né? Jesus, ele era leal e fiel a Deus. Então, nós precisamos também ser justo, sem distinção com as pessoas, e também ser leal e fiel a Deus. Cada um de nós precisamos disso, né? Nós precisamos reconhecer que o Senhor nos chama para ensiná-las que Jesus é a nova aliança e que através dele nós temos uma promessa, né? Se nós aceitarmos essa proposta de salvação que vem a partir dele, essa graça maravilhosa que nos foi dada, não por nosso merecimento, mas por amor, unicamente por amor a nós. Então nós devemos procurar conhecer Jesus e ensinar sobre a pessoa de Jesus, o porquê ele veio, né? Como ele veio, o propósito de Deus que iria se cumprir nas nossas vidas através da vida do seu Filho amado. Então nós temos, amados, que ensinar que Jesus deve ser o centro a partir da sua ressurreição. Ele agora é o centro de toda a humanidade, né? De toda a nossa vida. Jesus deve ser o centro. E o homem e o ser humano e todas as nações, amados, que passarem a compreender isso e ter Jesus como centro de suas ações, dos seus propósitos,
então o reino dele virá. O reino dele será estendido na terra, conforme nos diz aqui. Então, esse primeiro verso, aqui no 19, o primeiro ide do Senhor fala sobre o evangelho da graça, o evangelho da salvação. E o segundo, no verso 20, fala assim, ensinando-as. Novamente, ele manda ensinar, mas já num nível superior, que fala assim, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ali, aquelas pessoas que já tinham aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, com certeza já tinham recebido pela fé, né, a graça de Deus. Então, essas pessoas deveriam ser ensinadas a guardar todas as coisas que ele ensinou para os seus discípulos. Então, veja bem, ali ele está falando do evangelho do reino. Então, nós temos aqui o evangelho da graça e nós temos aqui também o evangelho do reino. E esse evangelho do reino, amado, nós temos que atentar que o reino de Deus não é como o governo de Deus, não é como o governo dos homens, né? Dos reis, do domínio. Nós vemos tanta corrupção, nós vemos tanta situação, mas o Cristo, o Filho do Homem, ele mostrou que ele veio e se tornou homem, né? E harmonizou a divindade com a humanidade. Ele se uniu à humanidade, né? E com o seu divino caráter, com a sua divina pessoa. Então, esse ser divino que se amalgamou a nós, né? Ele veio trazer ao ser humano pecador, a cada um de nós, né, a vida de uma santidade e de uma harmonia com Deus. Mas para que isso fosse capaz, nós deveríamos observar os novos mandamentos, que não eram novos, mas eram os mesmos mandamentos que eram mal interpretados. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então o Senhor dá uma série de ensinamentos acerca de como nós devemos amar, né, o nosso próximo. Então essa perfeita santidade de vida se reflete apenas numa compaixão pelo nosso próximo, compaixão para com as pessoas que estão manchadas, maculadas. E quem amados, que não carrega mancha nenhuma de algum pecado, alguma coisa? A Bíblia diz que todos nós pecamos. Então, toda a humanidade, irmão, está ali debaixo de um certo sofrimento por conta do pecado. Mas o Senhor, Ele nos envia para essas pessoas, Ele fala para prosseguirmos, né, com o comissionamento que Ele nos está dando, para evangelizarmos, para falar que há uma nova aliança na pessoa dele, para que aqueles que o aceitarem como seu Salvador e Senhor recebam essa graça maravilhosa, recebam essa salvação, né? Que não é pelas nossas obras, pelo nosso merecimento, mas foi nos dado pelo seu imenso amor. Então, nós deveríamos ir atrás das pessoas de coração partido, pessoas doentes, enfermas, tanto na alma quanto no físico, né? Pessoas maltratadas, pessoas criticadas, pessoas desprezadas, pessoas que estavam sofrendo e clamando sem saber, né? E então, para essas pessoas o Senhor veio, para o seu povo em Israel, pelos sofrimentos que eles estavam passando, e também Ele abriu essa porta para toda a humanidade. E aí, amados, nosso cumprimento dessa grande comissão agora já não é mais apenas para um povo que se diz os escolhidos, não, meus amados. Essa comissão, ela estende, olha, fala, eis que estou
convosco todos os dias, né? Até a consumação dos séculos. Então o Senhor está conosco nessa batalha, nesse trabalho de edificação, nesse trabalho de ensinamento, nesse trabalho de propagação do caráter divino, do governo divino. Como é esse governo divino? Quais os novos mandamentos que o Senhor nos dá, né? Que é os mandamentos de amor e compaixão. E ele fala para nós irmos e ensinar igualmente a todas as nações, quer dizer, a todas as nações que receberam, né, a todos as grupos, a todas as línguas diferentes que há no mundo. Então nós não estamos mais restritos dentro de um grupo de pessoas que já são salvos, mas nós temos que expandir esse ensinamento para onde quer que a nossa pregação possa alcançar. Então nós temos que ter essa preocupação em ministrar, porque o Senhor nos deu essa comissão. Ele exige, né, que nós perseveramos, que nós continuamos falando a tempo e fora de tempo. Ele fala para nós falarmos tudo aquilo que ele nos tem ensinado, tudo aquilo que sabemos, né? E ele faz um apelo para que eles façam isso apressadamente. Ide, portanto. Significa, olha, não para mais aqui aos meus pés a me adorar, não. Ide, portanto. Quer dizer que também é uma adoração. Quando nós estamos indo e levando o evangelho, nós também estamos adorando. O Senhor falou para os seus discípulos que estavam ali naquele momento adorando, explicou para eles necessidade, falou, ide, portanto. Quer dizer, vai depressa, vai anunciar o que eu vos tenho ensinado, vai anunciar essas boas novas, vai anunciar que através de mim há uma nova esperança, há uma nova aliança, né? Através de mim eles terão salvação, através de mim os seus pecados serão purificados pelo sangue que foi vertido na cruz, né? Através de mim os sofrimentos serão amenizados, através de mim toda a carga será tirado todo o peso, né? Todo o coração partido será sarado, curado, né? Os maus tratos cairão por terra, terão uma vida digna, uma vida de edificação para a eternidade. Então, meus amados, nós não temos nenhuma fronteira geográfica mais, né? Principalmente nos dias de hoje. Se naquele tempo já não havia fronteiras que Jesus mandou eles a todas as nações, quer dizer que não deu limitações de fronteiras geográficas para ele. Hoje nós temos uma facilidade muito maior de pregar esse evangelho, porque nós temos uma ligação global, amados, através de uma internet, através de uma mídia social. Nós podemos alcançar milhares e milhares, e assim quantos Deus quiser alcançar com o evangelho que é pregado por muitos e muitos que estão usando essa tecnologia para pregar o evangelho. Então não há fronteira geográfica mais para nós, não há nenhuma barreira de pecado nos nossos conceitos religiosos, porque o Senhor diz que todo pecado será perdoado, né? Todo pecado significa todo. Então nós não estamos limitados, né, como os judeus estavam na época, pelos defeitos físicos de uma pessoa, né, por algum pecado que eles tinham cometido, por alguma doença contagiosa, que eles eram expulsos, né, desprezados, mandados embora, sem esperança nenhuma.
até mesmo seus familiares os desprezavam, mas aqui não há barreira nenhuma pelo pecado, amado, pelas consequências do pecado na vida daquela pessoa. Se tiver alguém que tiver que ouvir uma pregação, uma novidade de vida dessa, se estiver dentro do presídio, o Senhor vai alcançá-lo dentro do presídio. Se estiver no leito de um hospital, o Senhor vai alcançá-lo no leito de um hospital. Se estiver dentro de um bando de malfeitores, né? O Senhor pode também arrancá-lo dali com mão forte e trazer a salvação para eles. Se ele tiver caído nos vícios, amados, e sem condições de se levantar por si mesmo, e essa palavra o alcançar, ele vai ser tirado de onde ele está caído e trazido para a vida do reino do seu amor, né? Pela sua luz, pelo poder da sua palavra. Então nós não podemos ter no nosso coração nenhum interesse partidário, né? Ético, político, econômico, qualquer outra coisa no nosso coração. Nós devemos apenas obedecer o mandamento, ir e anunciar esse evangelho maravilhoso a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, né? Aí a pessoa com Deus. A nossa parte nós estamos fazendo quando obedecemos o chamado para irmos e evangelizarmos. Então, amados, essa é a porção que eu queria compartilhar com os irmãos. Peço desculpa, alguma falha, porque nós não somos profissionais, mas Deus está conosco também, pregando esse evangelho, né? Conosco todos os dias Ele estará. E eu convido os irmãos a compartilharem esse vídeo, a dar um like para nos fortalecer na fé também, né? E fazer qualquer comentário se acharem por bem. Então, nós estamos aí todos os domingos, durante a semana, orando por aqueles que estão ouvindo, por aqueles que estão recebendo. Estamos orando, estamos pedindo ao Senhor alcançar, e só vão ser alcançados se ouvirem uma pregação. Então nos ajude, Deus seja com vocês, hoje, sempre, que abençoe a vida de vocês, os sonhos, os projetos, a saúde e tudo que vocês têm de causa difícil, que o Senhor possa vir e solucionar também. Deus seja louvado, Deus os abençoe agora e para sempre. Amém, amados?